Bem-vindos a MKM Cast, o podcast que vai transformar a sua mentalidade. Aqui nós falamos de transformação e para viver transformação, você precisa renovar a sua mente, onde tudo começa. E hoje, nessa noite, nós estamos aqui com a ilustre, uma pessoa muito amada por mim, amada pela minha família, é uma pessoa íntima e o nome dela é Laiane Lara. A Laiane, ela é mestre em políticas públicas e é uma especialista em gestão de projetos. Laiane, boa noite, bem-vinda. Eu estou muito feliz que você está aqui hoje. Eu também estou muito feliz. Muito obrigada pelo convite e agradeço a todo mundo também pela participação, todas as pessoas que estão participando dessa gravação. Legal. Porque você vai ver duas pessoas aqui, mas tem muito mais gente participando dessa gravação, né? Pessoas importantes. Sem elas, isso não seria possível. Laiane, eu quero que você conte um pouquinho pra gente da sua história, como que era a sua história até você conhecer o método KM. Como que era a sua história antes? Pode ficar à vontade e deixar fluir. Fala pra gente. Show. Legal. Primeiro, eu agradeço pelo seu convite. E é muito interessante resgatar a história, a narrativa de vida das pessoas, né? Porque ela traz um pouco sobre o que significa para cada um. Antes de conhecer o método KM, eu morava na região de Santos, estudava lá em universidade pública. E até então eu vivia muito no campo acadêmico, tinha alguns amigos, surfava, o que me ajudou bastante a lidar com algumas situações. Mas eu ainda não tinha uma visão clara de propósito e de objetivos, né? Embora eu trabalhasse com pesquisa, eu fosse um pouco mais focada assim, cotidianamente, antes do método KM, eu postergava muitas coisas, deixava tudo para a última hora, então virava noites para produzir artigos e outras questões. Nas minhas relações familiares, não entendia muito bem ou me envolvia demais com questões que, naquele momento, às vezes não dependia só de mim, né? E quando você diz que postergava muito, você fala, virava à noite fazendo artigos. Quer dizer, você trabalhava nos artigos durante o dia e virava à noite? Ou você, durante o dia, não se organizava e aí tinha que virar à noite fazendo? No caso, eu postergava mesmo. Eu falava, vou deixar para amanhã. Entendi. Aí ia fazer outras coisas que não eram tão importantes, né? Como, sei lá, às vezes mexer no Instagram, pesquisar outras coisas que para aquele momento não era. Então, era uma energia investida em Instagram ou em outras atividades. E aí, quando chegava o prazo em cima, eu falava, nossa, agora eu tenho que fazer a vapor, porque tem que entregar até o último horário. E isso me prejudicava muito. Prejudicou minha saúde mental, principalmente. Minha saúde física também, que estão bem conectadas. Uhum. E minha visão de futuro. Porque eu me cobrava muito e eu pensava, poxa, nossa, terminei aqui o artigo, e agora? Aí vinha uma sensação de vazio. E eu falava, nossa, eu vou passar o resto da minha vida fazendo isso, dessa forma. E eu não tinha um caminho, não tinha um flow, né? Entendi. Nossa, o que a Laiane tá falando, gente, é o seguinte. É o que 90%... Eu não vou falar 100%, porque a gente não pode generalizar e colocar 100%, né? Tudo no mesmo pacote. Mas eu vou falar para vocês que, chutando muito baixo, 90% das pessoas no mundo sofrem com o que a Laiane sofria no passado. O nome disso é procrastinação. A procrastinação, onde ela se instala, ela destrói. Inclusive, nesse livro que eu lancei no dia 18/1, tá aqui o livro para vocês verem. Quem quiser comprar, é só falar comigo, me chama lá no Instagram. Depois eu vou falar as redes sociais, né? Mas eu lancei esse livro no dia 18, eu falo nele sobre procrastinação. A procrastinação, Laiane, quando ela se instala em qualquer área da nossa vida, ela gera destruição, frustração e vai começando a tirar o sentido do futuro. E é por isso que você procrastinava e falava assim, poxa, agora eu concluí. Nossa, mas é um vazio. Por quê? Como aquilo não fazia sentido para você, você
colocava muitas coisas à frente daquele projeto. E aí, quando vinha o prazo, meu Deus, se eu não entregar isso, eu vou me prejudicar. Aí o seu cérebro fazia o quê? Agora eu tenho que fazer. Então você trabalhava na emergência o tempo todo. E é por isso que se manifestava no corpo, na saúde mental. Então, esse é um problema que é enfrentado por muitas pessoas. Eu enfrentei muito isso. Procrastinei meus relacionamentos, procrastinei muitas coisas na minha vida. A minha saúde, teve uma época que meu filho de 3 anos estava andando, o Miguel, e ele parou de andar, eu estava atrás dele, né? O pai cuidadoso. Quando eu parei de andar, eu estava ofegante. O que era isso? Eu procrastinei a minha saúde até aquele momento. Naquele momento eu falei, se eu não me exercitar, se eu continuar vivendo esse estilo de vida, eu vou morrer antes dos meus filhos casar. Minha filha tem 18 anos, está aqui com a gente, minha filha amada. Tem 18 anos, mas eu falei, eu vou morrer antes dos meus filhos casarem. Então, a procrastinação, ela é uma maldição para a sociedade, é uma maldição para a humanidade. Se você procrastina, não se preocupe, tem jeito, busca ajuda. E aí, então você passava por esse processo de procrastinação, fazia, vinha um vazio? Sim, começou assim, né? Parece que é algo natural, parece que é algo simples. Então você fala, vai naturalizando. Deixa pra depois, faz outro dia, tá cansada. Então você vai achando, vai contando uma narrativa pra si mesma, né? Laiane, contava pra mim, que, amanhã, nossa, tem tempo ainda, porque eu ainda subjugava. Eu sou muito inteligente, eu realmente sou. Sim. Realmente identifico isso, mas... E é mesmo, hein, gente? Mas, assim, e na época, antes do KM, eu não identificava, então eu tinha muito medo, muito medo, muito medo. Agora, melhorou bastante. Mas até aquele momento, essa procrastinação começou a vazar para outras esferas da vida. Então, eu comecei a deixar de... Teve um momento de deixar de ir em alguns aniversários, porque eu precisava estudar. Então, eu procrastinei tanto que eu não tinha um momento com a minha família, amigos. Então, eu fui indo, sabe? Não posso, porque... Uau! Então, foi vazando no nível e não tinha um momento comigo. Por procrastinar demais ou ter uma organização excessiva para tirar aquela culpa do porquê eu procrastinei. Não, agora eu vou me organizar. Assim, deixar perfeito, só que eu não vou executar. Vou deixar perfeito. Nossa. E aí, na hora de executar, tinha o tempo curto. Sim. Né? Acho que... Aí ela era aquela loucura, correria. Então, era muito curioso, porque até os meus ciclos de amizade, com impacto, eram pessoas que também comentavam sobre procrastinação, também procrastinavam. O seu ciclo de amizade. Sim. Uau, olha isso. Isso é o contágio social, gente. Contágio social. Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Isso é balela. Não, isso é ciência, é comprovado cientificamente. Então, deixa de ser bobo, pelo amor de Deus. Vai ler sobre isso. Hoje tem o Gemini, ou alguns chamam de Gemini, né? O Chat GPT. Joga lá o que significa contágio social. Você vai ver o impacto disso na sua vida. E a Laiane é uma prova aqui. Ela está dizendo que o ciclo de amizade dela agia como ela estava agindo naquele momento. E é assim que acontece, gente. E aí, como que foi isso? O que aconteceu? E foi muito interessante. E aí, é muito interessante, né? Porque como eu estava no meio da universidade pública, no meio acadêmico, eu não tinha uma perspectiva de futuro. Então, eu já estava com a procrastinação lá vazando para todas as esferas. Depois veio a minha visão de que tinham pessoas que falavam sobre isso o tempo todo. Então, amigos, algumas pessoas da família. Então, vou deixar para amanhã. E aí, eu comecei a me sentir mal. Ou naturalizar demais, porque todo mundo faz isso. É normal, então, né? É normal. Não vai me prejudicar tanto assim mesmo. Me prejudicava. E aí, eu percebi que um grupo de pessoas, né? Vou falar assim, eu comecei a identificar de forma comum, fazendo o método KM, até então eu não tinha essa visão. Hoje eu comecei a perceber que muitas pessoas que saíram da universidade não sabiam o que fazer.
porque já estava muito tempo naquele ambiente. Não que seja algo ruim, é muito bom estudar, é muito interessante. Sim. Mas não tinha uma diretriz, uma visão de futuro. Eu não sabia o que fazer. Eu não sei o que fazer, estou perdida. Cada hora faz alguma coisa e procrastina, e procrastina, e procrastina. Uhum. Aquele grupo que eu tinha acesso, né? Eu não sei, não estou generalizando, não são todas as Sim. pessoas, mas era aquele grupo que eu caminhava junto. Mas você sabia que tem um estudo que eu vi, ou foi hoje ou foi ontem, eu não tô lembrado, que pessoas que estão na faculdade, pegaram um grupo de pessoas de faculdade e dividiu. Quem são as pessoas que sabem o que querem fazer depois da faculdade e as pessoas que não sabiam o que queriam fazer depois da faculdade. Esse é um estudo da faculdade de Yale, se eu não me engano. E foi identificado o seguinte: esse grupo que sabia, quando saiu da faculdade, prosperou e já saiu ganhando 4 vezes mais. A média do salário desse grupo foi 4 vezes maior a média do salário desse grupo que não sabia o que queria fazer. É impressionante, isso é uma realidade. Existem esses grupos na faculdade. E aí? Nossa, sim, eu era o grupo que tava assim, e agora? Beleza, vou pro doutorado. Uhum. É o caminho, tá aqui, tá tudo na minha mão, vou me Sim. preparar. Bom, mas eu preciso do auxílio financeiro, então, legal, eu vou para uma universidade X, que lá eu sei que tem bastante bolsa e tudo mais. Mas para fazer esse processo seletivo, eu tinha que dividir pequenos objetivos, etapas. Tinha um percurso, uma construção que eu não sabia como fazer. Uhum. Eu sabia o que precisava, mas eu não sabia como que eu deveria estar preparada para aquilo. E eu não me preparei, deixei para a última hora novamente. Procrastinação. Então, fiz o projeto estava bom, ótimo, tanto que foi aprovado. Mas na hora das outras avaliações, que são 4, Uhum. posterguei. Na hora da ação, né, de realizar, não teve o treino, não teve o plano, o planejamento antes. E aí eu não passei. Então, e foi muito interessante O que esse você dia. sentiu quando você não passou? Nossa, olha que curioso, né? A primeira vez que eu entreguei o projeto, ele foi aprovado, eu entreguei ele virando noite. 24 horas, aquela coisa toda, fazendo mal a minha pessoa. E foi aprovado, eu virei 24 horas, né? Fiquei com dor nas costas, fiz um monte de coisa, aquele esforço. Se sacrificou. Me sacrifiquei 24 horas. Aí, quando veio a nota final, que foi de tudo, eu falei, nossa. Aí aquele vazio que sempre dava, Sim. veio de uma vez, assim. E eu lembro que eu fiquei sozinha, acho que umas 3, 4 horas. Aí tava tendo... Foi um dia até... Tava tendo copa, as pessoas estavam felizes, mas eu tava triste. Era uma tristeza. Tava eu via, frustrada. eu saía na rua e via festa, né? As pessoas felizes, andando de bicicleta, tava calor, tava bonito. E eu simplesmente falei, o que eu vou fazer? E foi tão impactante emocionalmente pra você que você lembra tava calor, tava um dia bonito, você lembra de detalhes, né? Sim. E aí eu lembro que eu liguei pros meus pais e falei, preciso ficar sem falar 3 dias. Aí eu fiquei sem falar com ninguém. Assim, eu falava com os meus vizinhos, dava bom dia, mas conversar mesmo, não queria falar com ninguém. Se isolou. Uhum. Então eu falei, e agora? O que eu faço, né? Não sei. E aí foi ali, naquele momento, assim, que eu lembro até hoje que aí a minha tia me ligou depois e falou assim, o Ti vai abrir a primeira turma do KM. Você quer participar? Eu falei, mas o que é isso? Eu não sei o que é. Aí, não, o Ti vai conversar com você e vai te explicar. Eu falei, tá bom, mas não tem dinheiro agora. Ela, não, primeiro conheça, converse e depois a gente... depois essa parte. Primeiro... Aí eu falei, tá bom. Aí depois que ela desligou, eu até fiquei pensando. Eu falei, não, beleza, mas aí eu fazia uns freela, assim. Eu falei, consigo separar um tanto.
E aí foi isso, pelo menos até esse ponto. Legal. Essa era a condição, assim, procrastinação, também Entendi. envolvimento com demandas de outras pessoas que não eram da minha responsabilidade. Demandas emocionais, você Emocionais, de tipo, autorresponsabilidade. Então eu resolvia o problema das pessoas e não resolvia os meus próprios problemas. diz? Você conseguia resolver o dos outros, mas o seu ia ficando para trás. Isso, exatamente. Não me priorizava, Entendi. assim. Qual que era a visão de você mesma? Como que você se enxergava antes do método KM? Essa pergunta é boa. Quais as frases que você Uhum. falava a respeito de você mesma? Eram pensamentos, então eu não chegava a comunicar, mas eu pensava muito. Era como se eu não. Um dia uma professora de inglês minha até falou assim: o que você quer daqui 10 anos? Eu não soube responder. Pouquíssimas pessoas sabem. E eu falei, como assim? Não, mas ela tava, o que você quer daqui 10 anos? Ela era mais velha, né? Eu falei, nunca pensei sobre isso. Então, eu acho que sobre a minha pessoa, é até difícil de falar, porque olha que interessante, que eu acho que eu não sabia. Eu sabia quem eu era, já estava por um processo de autoconhecimento, de passar em terapia, né? E isso me ajudou também a cuidar da saúde mental. Quando você chegou no método KM, você já estava no processo de passar Terapêutico. pela terapia. Isso, 4 anos. Tanto que a terapeuta até recomendou eu fazer esse curso, né? É verdade. A mentoria. Ela validou, né? Ela validou. Verdade. Quando eu comentei com ela, eu falei, então essa proposta e tal, acho que eu vou fazer. Ela validou, falou, nossa, vai te ajudar, tipo. E eu acho que é interessante. E na época eu tomava remédio antidepressivo, de ansiedade, tinha muita ansiedade, assim. Eu tinha 3 crises de ansiedade por dia. Uau, na universidade. Isso eu não sabia. Eu sabia que você tinha que tomava remédio, mas não que eram 3 por dia. Eram. Quando eu morava sozinha. E era muito ruim, né? Porque você fica, sei lá, eu ficava... Perdi o dia. Então, porque é um desgaste energético muito grande. Sim. Então, depois que acaba, para minha experiência, isso eu acredito que não seja para todas as pessoas, né? Eu não sou especialista nisso. Mas para minha experiência, quando acabava a crise, era tipo, acabava a energia. Então, aí ficava ali. Sim. Então, eu acho que de repente, nesse processo, aí passando com a psicoterapia, ela recomendou, ela falou, não, acho que é legal, acho que vai potencializar, vai ajudar, vai contribuir. E aí eu já estava num processo de já não ter mais crise, porque eu estava tomando remédio, mas eu ainda não tinha saído do remédio, eu já não tomo nada. É que remédio não cura, né? Remédio para depressão e ansiedade, gente, não cura. Ele ameniza os sintomas. Então, ele não é assim, se eu tomar durante um período, eu vou me curar disso. Não. Só tomar remédio, você vai ficar escravo desse remédio o resto da sua vida. Então, olha só. E essa terapeuta, ela foi honesta, verdadeira e sincera, porque ela falou, você está tomando remédio e tal, mas recomendou o método KM porque... A Laiane, você deve ter apresentado alguma coisa para ela, falou o que era, Falei tudo. o que era. E ela validou. Ela percebeu, falou, cara, isso aqui vai te ajudar a curar esse negócio. Porque o remédio não cura. Mas e aí, quais eram os pensamentos que você tinha antes do método KM? E é exatamente isso. Tanto que ela também usava essa frase. Ela falou, Laiane, o remédio é um paliativo. Olha aí. É sua escolha ficar com ele, usar ele como uma boia, né? Pra você poder atravessar o oceano. Mas ele é um paliativo. Então, você tem que mudar o seu pensamento, mudar o seu comportamento. E aí eu falei, opa, peraí. Enfim. E o meu pensamento eram os pensamentos de você não é boa o suficiente. Essas pessoas, comparação também, nossa, tal pessoa é muito melhor, assim, nossa, esse lugar não é pra mim. Eu nunca vou conseguir ter, tipo, independência, ou, nossa, nunca vou conseguir fazer tal coisa.
Ou até pensamentos sobre o dinheiro, né? Tipo assim, isso eu comunicava. Ai, não tem dinheiro, não tem dinheiro, não tem dinheiro. Ou então, tipo, não tem oportunidade. Ou pensava muito assim, nossa, queria muito fazer uma faculdade, um intercâmbio, mas, nossa, isso é coisa de rico. Entendi. Você se colocava numa condição de vítima ou esse problema você não tinha? Antes da terapia, eu tinha esse comportamento. Mas até aquele momento, isso já tinha sanado, né? Mas eu ficava muito me cobrando, uma autocobrança. Que não era vitimismo, era tipo uma autocobrança, assim, absurda. Sim. Eu ainda sou muito detalhista e tudo mais, faz parte da minha personalidade. Mas eu me feria muito. Então, você é isso, você é aquilo, né? Eram vozes que eu não conseguia identificar. Que acho que até o KM, não sei se eu posso falar, mas o KM me ensinou a ajustar o som dessas vozes, né? Que não necessariamente foram coisas que eu ouvi durante a minha história de infância, adolescência e que incrustaram, né? Você conseguiu ser a sonoplasta da mesa de som da sua vida, né? Exato. Ela tá falando isso, gente, porque no método KM, já no primeiro encontro, primeira aula do método KM, a gente fala que nós somos os sonoplastas da mesa de som da nossa vida. E tem 5 vozes. 5 vozes dentro da sua cabeça e elas ficam trafegando aí o dia inteiro. E aí você tem que ajustar o volume de cada voz, porque tem uma que é a voz destrutiva, é a voz maligna, é a voz que vai falar pra você que você não vale nada, é a voz que vai fazer você pensar que a sua vida não vale nada. E aí muitas pessoas pensam em tirar a vida, por quê? Porque essa voz tá lá, já não faz mais sentido essa vida. Essa voz você tem que colocar no mudo, arrancar o botão e jogar fora. Deixa no mudo essa voz aí. Quando ela vier, você coloca no mudo de novo e quebra o botão de novo. E aí a Laiane aprendeu a manejar os microfones, né, de cada voz. E esse exemplo não são só os pensamentos, mas o que as pessoas dizem sobre a minha pessoa. Então, eu passei a pensar assim, nossa... às vezes vem alguém falar, você é muito lenta. Aí eu paro assim, peraí, deixa eu olhar para isso aqui, assim, como assim? O que tá acontecendo? Eu tô fazendo uma atividade, tenho um cuidado. Se eu errar, eu sou responsável. Então agora você para e analisa a situação. Eu sou lenta? Realmente eu sou lenta? Não, né? Porque eu já ouvi, aí eu começo a resgatar na memória. Peraí, o CEO de uma empresa, uma vez que eu fiz a entrevista, ele falou, você é rápida. O CEO de uma empresa multinacional, você é rápida. O diretor de uma outra empresa, mas fala, por que você está dando essa sugestão? Não, isso faz sentido, vamos lá. E aí eu falei, peraí, será que eu sou lenta mesmo? Né? Então hoje você consegue fazer uma análise mais adequada, porque quando a emoção bate em você, porque todos nós, eu costumo dizer o seguinte, nós não temos emoção. A emoção, ela chega até nós. O que nós temos? Sentimentos. Então, a emoção bate... E dependendo de como a gente se posiciona, essa emoção é como se fosse uma onda do mar. Se a onda é muito alta e eu quero bater de frente, meter o peito na onda, o que vai acontecer comigo, Laine? Você que é surfista? Nossa, eu vou ser enterrado na areia. Joga longe e machuca bastante. Isso, vou me ralar todo. Ou seja, nessa onda grande eu vou furo e passo por baixo e tá tudo certo, já saio do outro lado. Sim. Uma marezinha, o que eu faço? Eu pulo. Então a emoção são as ondas. Como eu me posiciono vai determinar como eu vou sair do outro lado. E você antes ouvia você é lenta. O que você sentia? Você tinha habilidade para lidar com isso? Isso é muito interessante, porque eu pegava aquilo, eu já me ficava triste. Nossa, sou lenta mesmo. Você assumia aquela identidade da lentidão. Sou lenta, nossa, eu tenho que ser mais rápida. Aí vem a cobrança. Uau. Nossa, eu sou lenta mesmo.
putz, aí a colenta vem, sou péssima, não deveria estar aqui. Aí a voz destrutiva Aí já vem começa. aquela cachoeira de coisas, né? Uhum. Então... E hoje? Você é lenta, Laiane? Hoje eu fico em silêncio. Se me chamar de lenta, eu fico em silêncio pra pensar se aquilo realmente faz sentido. E é muito interessante que tem algumas pessoas que, quando eu faço esse movimento, falam, você tá aí, Laiane? Pergunta. Olha só. Gente, a Laiane, na posição que ela tá hoje, ela poderia ser uma pessoa arrogante. O que eu quero dizer com isso? Antes, a pessoa falava, você é lenta. O que ela fazia? Ah, eu sou lenta, eu sou ruim, eu não sou o suficiente. Ela potencializava isso. E aí, hoje, ela aprendeu inteligência emocional. Ela aprendeu coisas poderosas a respeito da mente, que ao invés dela olhar para a pessoa com um ar de arrogância e falar assim, mas quem é você para falar que eu sou lento? Ela ainda assim tem a humildade de parar e analisar. Peraí, deixa eu ver se o que essa pessoa tá falando faz sentido. Isso é muito bonito, sabia? Eu tô todo arrepiado aqui, de verdade. Porque pessoas que têm o cargo que você tem, que fala com as pessoas que você fala, que senta às mesas que você senta hoje, e que tem o conteúdo que você tem sobre inteligência emocional, se ela não tomar cuidado, ela fica arrogante. E aí tudo que as pessoas falarem pra ela, ela até tem razão, porque ela sabe, ela tem um conhecimento, mas a maneira como ela se comporta demonstra arrogância, soberba, e a soberba precede a ruína, viu, gente? Uma hora essa pessoa cai, mas o seu andar, a sua caminhada, ela tá apontando assim, esse pico que você tá da montanha, na verdade, se você olhar pra cima, você vai ver que é só o começo, tem muito mais, Laiane, pra chegar. Com esse comportamento, com essa mentalidade que você tem muito mais pra chegar. Mas e aí? Hoje você pensa... E aí sempre vem a reação, você tá aí? Você precisa pensar... Aí vem a reafirmação, né? Você precisa ter uma habilidade de pensar mais rápido. E aí eu penso, falo, pô, mas essa é uma qualidade muito boa minha. Uhum. Se eu responder rápido, na pressão, posso até responder. Mas não vai... não vai ser... Produtivo? às vezes não vai ser o certo, porque às vezes não tem aquela resposta, preciso pensar. Então é tudo... Eu sei que tem coisas que precisam ser rápidas, porque precisa tomar ação rápido, mas hoje eu para esses adjetivos, que são as vozes, merece o silêncio. Então, de uma forma é uma agressão, né? Não é uma coisa... Porque se for uma coisa construtiva, pô, vamos pintar essa parede. Que cor? Ah, nossa, vamos jogar um azul aqui. Uhum. Aí vai fluindo. Sim. Não precisa do... Aí é rápido. Sim. Legal. Né? Agora, me conta um pouco aquela história que você falou assim... Porque eu fiquei sabendo que você fazia terapia quando você falou assim pra mim... a minha médica falou pra eu parar de tomar ansiolítico. Ela validou o método KM e falou, você pode parar. E aí começou a desmamar você. Conta pra mim como que foi esse negócio. Eu fiquei impressionado com isso aí. Isso... primeiro KM, eu participei de quantos... eu prolonguei. Nós temos... No método KM, a 5ª turma do método KM acabou agora... Em janeiro desse ano, dia 2 de janeiro, acabou. Foi a última aula da 5ª turma. A Laiane participou de 5. Das 5 turmas, ela tava lá. Teve uma que ela falou, eu não tenho dinheiro. Eu falei, quanto você pode dar? Ela semeou na vida dela porque ela acreditou nela. E ela fez as 5 turmas, ela participou. Sim. E como que foi esse processo? Na primeira... Eu participei, então foi muito interessante, porque eu comecei a reparar nos meus ciclos sociais, o que eu vou fazer agora? Então, eu arrumei meu LinkedIn, eu não tinha LinkedIn, comecei a buscar oportunidade de trabalho. Aí fiz, posso falar também dos valores? Claro. Aí fiz o exercício do KM, tinham vários exercícios, várias oportunidades. Eu tinha um exercício de descobrir os meus valores, né?
Então, hoje, eu trabalho num lugar que eu consegui, né, utilizando as metodologias e também os aprendizados que eu tive no KM. E também... Pode falar abertamente, não se preocupa não. Tudo bem. E aí, hoje eu trabalho numa empresa que tem estampado na parede os meus valores, né? Uau! Você colocou no mural dos sonhos? Sim. E... e é interessante. É uma das coisas que ainda... Eu acho que tem um caminho, né? Eu entendi também no KM que Deus tem um propósito, né? Um projeto. E aí, eu tô aqui por enquanto até o caminho exato. Então, eu tenho que participar disso aqui, fazer o que eu tiver que fazer, né? Da melhor forma possível. Sim. Hoje eu não penso assim, a empresa precisa de mim. Hoje eu penso assim, nossa, eu tenho que passar nesse lugar. Por algum motivo, eu tenho que passar aqui e dar o meu melhor. E até vira outra oportunidade. Sim. Que eu tiver que passar e dar o meu melhor e continuar dando, né? Uhum. Mas aí no KM, conforme eu fui fazendo as atividades, fui participando, conheci muitas pessoas que estavam nessa busca também. Isso foi muito importante. Legal. Comunidade, né? Exato. Então, estar ali conversando com pessoas, ouvindo pessoas, a gente começou a criar todo mundo se elogiava. Então, quando alguém conquistava um trabalho ou alguma coisa, ou alguém comentava, nossa, hoje eu consegui assistir um filme com meu filho, a gente aplaudia, sabe? Lá no grupo, a gente vibrava. E isso não acontece com frequência, pelo menos no meu ambiente, no meu universo, não acontecia com frequência no dia a dia. Tipo, você ia comentar um ganho seu e as pessoas ou se comparavam, ou era coisa, mas isso não... Era uma coisa... Pô, e aí, ali, eu encontrei pessoas de diferentes idades, experiências de vida, religiões, tudo, mas que tinham um propósito. Eu comecei a entender o que é um propósito, onde o que eu queria, os meus sonhos estavam todos apagados. E aí eu falei, nossa, eu tenho sonhos, né? Eu tenho o sonho de conhecer outro país. E aí, nossa, eu tenho o sonho de conhecer a neve. Eu gosto de fazer trilha. Eu comecei a me conectar comigo e minha identidade se firmar. E aí, os amigos sumiram. Todos. Quando você para de alimentar o vício emocional de pessoas que acham que são seus amigos, eles não conseguem ficar mais perto, porque você não alimenta mais vício emocional. Sim. Sobrou um amigo só, assim, fora da família, que minha família, meus parentes, eu tenho bastante amizade, né? Meus primos, a gente é muito amigo e a gente se respeita muito e eu sou muito grata por isso. Sim. Mas, assim, amigos de fora, sobrou um só, que ele é meu amigo há... É o Felipe? É o Felipe. Aí, tipo, ele é meu amigo há 15 anos e pegou todas as minhas transformações e a dele, mas a gente ainda... ele é uma pessoa que tem um propósito, objetivo de vida. Então, ficou. Por isso ficou. Por isso ficou, exatamente. Por isso ficou. Então, por passar essas etapas, eu não comecei a sentir mais aquele vazio que vinha, aquela coisa horrível. Sim. E eu tinha prioridades. Então, eu era a minha prioridade. Então, eu primeiro. E isso não se chama egoísmo. Eu desmontei também essa ideia, porque toda vez que eu me priorizava, eu era egoísta na fala das vozes. E aí eu falei, pô, não, eu primeiro. Eu tenho que ter 1 hora também, que eu aprendi no método KM, que eu tinha 1 hora por semana, no mínimo, comigo. Pra se amar. Pra me amar. É isso aí. E aí eu comecei a fazer isso e tal. Aí chegou um momento que eu lembro que eu esqueci de tomar um remédio 2 dias, eu não senti nada. Nossa, você esqueceu de tomar o remédio. Caramba, olha, isso é a mão de Deus. Aí eu tive a consulta na psiquiatra, eu fui falando, olha, tô fazendo isso, tô fazendo aquilo, tô me sentindo bem, não tive... fiquei até 2 dias sem ela, então beleza, vamos ficar 3 pra ver como você... Não senti nada. Aí ela foi, 4. Meu Deus. Laiane, não sentiu dor de cabeça porque dá efeito rebote, né? Eu falei, não. Ok. Aí ela foi tirando gradualmente, né? Porque a recomendação médica... Desmamando, né? Desmamando.
E aí a minha psicóloga foi acompanhando, daí Parou. parou. Parou de vez. É. Meu Deus. Muito legal, Olha né? só como as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque eu quero que você fale um pouquinho como era a sua visão a respeito de Deus antes e depois também. Uhum. Mas se a Laiane não tivesse esquecido de tomar o remédio 2 dias, talvez estaria tomando até hoje, talvez. Mas ela esqueceu e percebeu, cara, não tô sentindo nada. E ó, que fique claro, não sou psicólogo, apesar de estar cursando a faculdade de psicologia agora. Não sou psiquiatra, nunca falei pra ninguém parar de tomar remédio, nunca. Sim. E não recomendo, se você toma remédio hoje, a única pessoa capaz de julgar se você deve ou não parar de tomar remédio foi a mesma pessoa que te aconselhou a começar ele, ou seja, o seu médico, né? Então, assim, mas o caso da Laiane é muito poderoso e mostra a eficácia do método. E eu fico muito feliz, né? Reconhecer o propósito. Muitas vezes você fala assim, ó, qual é o seu propósito para as pessoas? Elas travam, porque elas não sabem o que significa isso. Muitos, quando respondem de bate-pronto, falam assim, meu propósito é ter uma casa, é ter uma família bem-sucedida, um emprego, um bom salário, ó, chegar no topo da cadeia hierárquica na empresa, esse é o meu propósito. Isso tudo é objetivo. Nada disso é propósito. O propósito ele está sempre relacionado a terceiros, como você vai impactar o mundo, como você vai impactar a vida de outras pessoas. A Laiane, no Método KM, descobriu o propósito. A crise de ansiedade, sabe o que acontece com a ansiedade? Ela só existe no futuro. Quando você não tem clareza do seu futuro, você fica perdido. E eu lembro, você estava contando a história e você falou, a professora me perguntou lá no passado, daqui a 10 anos. Mas 10 anos? Não sei. Então a ansiedade ela começa a se instalar aí, ó, não tem clareza do futuro, tal. De repente chegou no Método KM e fez algumas ferramentas, né? Uma delas é... Bom, na verdade, assim, tem muitas que a gente foca em dar clareza sobre o futuro, né? Exato. E eu fico muito feliz. Falar em ferramentas... Não, antes de ferramentas, conta pra gente como que era a sua visão a respeito de Deus antes e depois do Método KM. Eu quero também deixar claro, antes de você responder, que a gente não fala de religião. Não, eu faço questão de frisar que nós nunca falaremos de religião no Método KM, mas nós vamos falar de Deus. Sim. Nós vamos falar muito de Deus, não é pouco não, é muito. Por quê? Porque eu acredito que Ele é o meu Pai. Seria uma desonra eu não falar do meu Pai. Ele é o Criador do universo. Ele, se não fosse por Ele, nem o ar que eu respiro, eu estaria respirando aqui agora. E a Laiane chegou, tinha uma visão, e eu descobri esses dias, conversando com a Laiane. Falei, você acreditava em Deus? Ela falou, eu acreditava. E como que era a sua visão, então, Laiane, a respeito de Deus, antes do Método KM e depois, como que ficou essa visão? É muito interessante, né? Porque eu sempre tive fé, mas eu tinha uma visão de Deus muito distante da minha pessoa. Então, eu era um Deus julgador, tinha aquela questão do pecado, né? Do céu e inferno, e toda aquela coisa pesada. E, então, era muito distante, eu falava Deus, aí era uma coisa extremamente distante. Daí, com o Método KM... tendo contato com as pessoas lá também, eu comecei a pensar sobre relacionamento com Deus, que eu não tinha. Para mim era muito, fazer uma oração e pronto. Eu já tô, sabe assim, já tô ali. Para algumas pessoas isso é importante, tudo bem. Mas para mim não tinha uma conexão profunda. Sim. E aí, quando eu comecei a ter diálogos mesmo, então eu ia surfar, aí eu ia com a prancha lá pro fundo do mar, sozinha, e aí ali eu conversava com Deus. Nossa. Falava, nossa, Deus criou tudo isso aqui, que lindo, obrigada, agradecia. Pegava uma onda e via aquela perfeição, então eu agradecia. E aí foi ficando mais íntimo, e eu conversava e eu tinha algumas respostas, e eram respostas de pessoas que eu conhecia na rua, e
e nunca vi na minha vida. Conta umas experiências aí que você teve. Então, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar, na primeira semana, eu não estava muito bem, assim, do estômago. E voltei para minha casa e eu tinha que preparar comida, então a gente tinha que acordar tarde, não tinha mistura. E aí também estava com dificuldades para procurar iFood, tava aquela questão, né? Uhum. E aí eu lembro que eu tava no ônibus e eu falei assim, nossa, Deus, porque eu já tava... Aí eu falei, nossa, Deus, eu queria muito prato de comida com bife, cebolado, arroz e feijão. E uma salada. Bem específica. Muito específico. Tipo, fresquinho, igual da minha mãe. Eu morava sozinha na época. Nossa, igual da minha mãe. Que eu tenho certeza, chegar em casa, minha mãe ia falar, não, filha... Aí eu lembro que eu desci do ônibus, atravessei a rua. E tinha, do lado do lugar que eu morava, uma loja de coco. Quando eu ia surfar, eu passava lá, já tinha amizade, pegava o coco. Certo. Tomava. Então era sempre assim. E aí, esse dia, era de uma família. Um dia eu atravessei a rua, a esposa a dona, né, do local, falou assim, Laiane, eu vou abrir um restaurante, eu tô fazendo uns testes, quer jantar com a gente? Eu acabei de fazer a comida. Meu, era bife, arroz, feijão, salada. Era a comida. Exatamente o que você pediu. Ela falou, eu faço Meu seu Deus. prato. Eu falei assim, nossa, com o que eu vou compartilhar isso? Mas no KM tinha um grupo que eu poderia falar sobre isso e todo mundo ia... Mas eu falei, nossa... Deus é específico. Exatamente. E não só isso, né? Então, teve muitos momentos, assim, de pessoas que eu nunca vi e me falar uma coisa que eu perguntei. E aí eu falei, opa. Você perguntava algo pra Deus na conversa e com alguém Deus, na rua vinha e te falava. assim, numa conversa de fila, uma frase, assim, parecia que aparecia, assim. E é muito interessante. E isso não acontecia antes de você participar do Método KM? Eu não me ligava. Não tinha percepção. Não sabia que era. Eu até acontecia, mas eu não sabia que era essa... Porque eu falei, opa, espera aí. Nossa. Sabia que a Bíblia fala de pessoas que vivem bênçãos atrás de bênçãos, só que elas estão tão mergulhadas na ingratidão, na confiança, na força do próprio braço, que elas não conseguem perceber as bênçãos que elas recebem. Sim. E é nos detalhes. São coisas simples e é nos detalhes. E hoje, qual que é a sua visão de Deus hoje? Antes era o Deus julgador. Era o Deus que... céu e inferno, você faz ou você tá lascada... E hoje? É o melhor amigo, assim. Porque tem coisas... Hoje eu consigo... tem coisas que eu falo na terapia, tem coisas que eu falo com certas pessoas, mas com Deus eu falo sobre tudo. Nossa. Então, assim... eu tenho um movimento muito mais introspectivo e de silêncio, né? Tem essa relação mesmo com a natureza, então... Eu tô ali na natureza, eu vejo aquela grandiosidade, eu falo, não é possível, é muito perfeito. Tipo, ver uma montanha e o sol nascer, eu falo, é perfeição, é tudo muito perfeito, tudo muito perfeito. Interessante que hoje, né, a decoração é de uma rocha. que também, tá aí, né? A resposta, né? A resposta aí. Você vê, olha só, ela percebe na decoração aqui da sala... Aliás, a sala aqui do Estúdios Voz. Meu, se você quer gravar seu podcast com qualidade, vem aqui no Estúdios Voz. Pode vir. O Gustavo é um cara extraordinário. Meu Deus. Eu conheço há pouco tempo, mas o pouco tempo que eu conheço o Gustavo, ele é sensacional. E aí a Laiane vem e olha aqui a decoração. Galáxia, Sala Galáxia. Estúdios Voz. E ela consegue ver um sinal de Deus. Gente, Deus está falando o tempo todo. É o tempo todo. É na decoração. É num passarinho que passa voando. É no silêncio. É no furacão. Deus, ele fala o tempo todo. Se você parar,
Se você... Ah, Thiago, eu não consigo, eu não acredito. Ah, essa minha visão não é a minha visão de Deus. Ok, tem a sua visão de Deus. E se é uma visão que te gera problemas, o problema é seu. Sim, é muito importante Né? isso. Se você quiser ajuda, eu tô aí para te ajudar também. A Laiane, ela conseguiu, através das ferramentas, mudar a mentalidade dela em relação a Deus. E quando... na verdade, ela viveu um renovo na mente. Quando a mente se renova, você nunca mais é a mesma pessoa. Não tem como você ver algo que renova a sua mente e depois daquilo você fala, não, eu quero voltar a ser aquilo. Ou você vai ser pior do que era, ou você vai ser melhor. Não tem mais como você ser a mesma pessoa, porque aquilo que a gente vê, a gente não consegue desver. Aquilo que a gente ouve, a gente não consegue não ouvir mais. Então, o tempo da ignorância passou. A Laiane executou uma das melhores alunas, falo isso abertamente aqui. Eu preciso te honrar com isso, porque os seus resultados, eles gritam. Você não precisa falar nada, mas quem te conhecia e quem te conhece, fala assim, não existe aquela Laiane mais. Eles gritam. Por quê? Porque você se dedicou, você entrou no método KM, você executou aquilo que era para ser executado. Tem gente que faz 80%, poxa, legal, e vive transformação? Sim, sim. Se você fizer 5% do que está lá, você vai ver transformação, 5%. Sim. Você pode fazer 100% e desfrutar de uma transformação poderosa na sua vida. Quais ferramentas? Me fala de 2 ferramentas que foram as que você mais gostou, assim, do método KM. Nossa, eu gostei de todas. Tanto que acabou, difícil, né? acabou o KM esses tempos, eu vou imprimir de novo e vou continuar fazendo. Ela vai imprimir, vai refazer sozinho o negócio, gente. Porque... Ó, faz isso. Faz parte agora. Pô, vou planejar aqui, eu sei onde tá a ferramenta do planejamento. Ah, vou organizar minhas finanças, eu sei onde tá. Sei lá, aprendi e tal, tá ali. Vou assistir no YouTube, vou ver as pessoas aqui, pesquisar e tal. Mas 2 ferramentas. A primeira, que eu mais gosto de todas, é a roda sistêmica. Mapa de autoavaliação sistêmica. Putz, essa é demais. Legal. Essa é demais. Legal. E a segunda, que eu mais gostei também, é uma que era sobre hábitos. Era uma tabela onde a gente escrevia os nossos hábitos bons e os ruins também, que a gente achava que era ruim. E aí colocava uma percepção daquilo de 1 ano, 5 anos, 10 anos e 20 anos. E aí eu fiz até um exercício. Porque eu tava pensando assim, deixa eu ver aqui. Se eu colocar que eu bebo pouca água, daqui 1 ano como eu vou estar? Aí 1 ano, problemas gastrointestinais. Você pesquisou onde? No ChatGPT. Meu Deus, aí, ferramenta. Eu coloquei um prompt de comando. Se eu não tomar água todos os dias o suficiente, o que vai acontecer daqui 1 ano? Aí, problemas gastrointestinais. Daqui 5, problemas cólicas renais e tudo mais. De 20 a 30 anos, problemas nos rins graves mesmo. E aí eu falei, opa, eu tenho que mudar isso aqui. Aí eu comprei uma garrafa de 1,5 litro. Deixei do lado da mesa e fui tomando. Inclusive, eu vou pegar um pouquinho mais de água. Boa. Mas eu achei essa genial. Aí a do mais, não sei se você quer comentar, mas eu achei demais essa do mais. Principalmente para ver o círculo social. Você tá falando daquele que são vários mas. Isso. E você consegue... Nossa, esse é demais. Esse é sobre contágio social. Exato. O mapa de autoavaliação sistêmica, o que é? Nada mais é do que uma roda da vida com 11 pilares. E aí tem lá o pilar da espiritualidade, conjugal, filho, saúde. São 11 pilares. E você, de acordo com os parâmetros que eu vou falando, você vai pontuando aquilo e depois você vai ligar e vai entender, vai te dar consciência sobre como a sua vida está naquele momento. Existe uma outra ferramenta que nós fazemos o mas das pessoas que nos rodeiam. Então, por exemplo, eu escolho uma rede social, a rede social do trabalho.
Aí eu pego 5 pessoas do trabalho, que são as que eu mais convivo. Vou lá, coloco o nome das 5 pessoas e eu faço o mas dessas 5 pessoas de acordo com a minha percepção a respeito delas, é claro. Não é de acordo com a percepção da pessoa, é a minha percepção, é o que eu percebo daquela pessoa. E você vai pontuar. É impressionante por quê? Porque você vai fazer o seu mas e você vai fazer o das 5 pessoas. Depois você vai pegar a média do pilar espiritualidade, por exemplo. Você vai pegar o seu pilar, você colocou 8. Aí quando você pegar a média das 5 pessoas, provavelmente vai dar 8. Sim. Então, assim, é uma ferramenta que faz você ver qual é a rede social. É trabalho, é igreja, é família, é amigos, é o futebol. Qual é a rede social que mais me prejudica? E você vai tomar decisões assertivas em relação às pessoas que te rodeiam, que você traz para sua mesa, para sua casa. E as pessoas falam assim, ó, isso é uma arrogância. Você quer escolher os seus amigos? Sim. Deixa eu te falar. Sim, é isso aí. Sim. Jesus escolheu 12 para andar com ele. Ele não rejeitava ninguém. Ele não fazia acepção de pessoas. Mas ele escolheu 12 para andar com ele. E desses 12, Laiane, eu não sei se você já viu, mas dos 12, tinha 3 que Jesus tinha mais intimidade ainda do que com os 12. Então os 12 estavam junto o tempo todo. Mas tinha horas que Jesus falava assim, ó, Pedro, Tiago e João, chega aí, vem comigo, só vocês 3. E tinha um que a Bíblia fala assim, esse é o discípulo amado. Jesus amava todos, mas esse aqui era uma afinidade, era uma intimidade, era algo diferente. E Jesus fez isso. Se Jesus fez isso e ele é o meu modelo, porque eu modelo Jesus, ele é o meu modelo. É óbvio, tem outras pessoas que eu admiro e tudo mais, mas se fala assim, escolhe um para modelar, você não pode modelar mais ninguém. Meu modelo é Jesus, eu quero modelar e ser como ele é. E aí, então, eu faço a mesma coisa que ele faz. E a Laiane aprendeu a escolher os seus amigos, né? Sim. Foi um processo fácil? Não. Não porque você, no começo, eu, Laiane, falando da minha experiência também, autorresponsável, não é você, eu, Laiane, os meus amigos, né, as pessoas que eu andava, eu já não conseguia mais me conectar. Porque eu pensava, nossa, não vejo... não conecta, não faz sentido. Não é que a pessoa é ruim, nada. É tipo, poxa, a pessoa vai pra balada, vira à noite, eu tenho um objetivo, eu gosto de escalar, andar na natureza, eu acordo cedo. Um pouquinho diferente, né? Não vai dar. Aí tinha, hoje, né, falando como era antes, pessoas que falavam sobre procrastinação, falavam mal das outras. Não gosto disso. Pessoas que... Era fofoca, era bebida, ou se relacionavam com muitas pessoas. E aí, de repente, isso sumiu, né? Não foi fácil, porque eu falei, vou cortar. E aí, teve algumas relações que eu tive que cortar mesmo. Não falar mais, não conversar mais. E é isso. E aí, hoje eu tenho, por exemplo, no trabalho, amigos que... hoje eu não tenho um amigo, vou te falar, eu não tenho um amigo que não cuide da saúde. Todos cuidam da saúde, vão à academia, todos praticam leitura. Né? Eu tenho até uma amiga que ela falou que... Ela até comentou comigo hoje, que legal que você vai no podcast, não sei o quê. Mas ela lê bastante, assim. Ela leu 30 livros ano passado. Nossa! E ela conta as histórias. E eu gosto. Você acha... Que legal. Aí eu falo, o que você fez hoje? Aí ela, eu separei um tempo pra olhar minhas finanças e tal. Foi essa amiga que você falou que chegou comentando que estava lendo vários livros que você falou assim, nossa, eu preciso melhorar a minha leitura. Sim, foi ela, né? Ela, Contágio social. Exato. Então, ela até me apresentou um aplicativo de leitura que eu não conhecia. E aí eu falei, poxa, que legal. Realmente é uma boa amizade. E aí outras amigas também. Então, tem uma amiga que ela fala inglês fluente, então me estimula. E aí hoje eu não tenho amigos que
que não praticam esportes, não cuidam da saúde e não têm uma boa relação com a família. Hoje podemos dizer que os seus amigos são amigos que te aproximam dos seus objetivos. Sim. E, obviamente, você não é a sanguessuga, você também contribui para esse ciclo social, né? É Com um certeza. ajudando o outro, né? Isso, A exatamente. atingir os seus objetivos. Exatamente. Fala para mim, Laiane, o que o método KM representa para você? Essa pergunta é boa. A primeira palavra que me veio no pensamento agora foi integração. Integração O que quer dizer integração? é quando todas aquelas esferas da vida, da roda, né? Aham. Espiritual, família, social, profissional, intelectual, saúde, emocional, se equilibram. Uau. Então, é integração nesse sentido que eu penso. Então, tem que estar tudo integrado, porque se o social tá zero, aí algumas coisas vão indo para zero. Se o profissional tá zero, às vezes a saúde vai zero. Sim. Se a saúde tá zero, vai quase tudo zero, né? Um puxa o outro, né? Exato. Se espiritual tá zero, também tem muitas questões, então tem que estar tudo em harmonia. E eu acho que integração, conhecimento também, porque ali a gente faz algumas atividades, então leituras de livros, a gente escuta alguns podcasts também, né? Audiolivro, audiobook, e filme também. Então tem várias atividades que são até prazerosas e gostosas, porque vai encaixando com as práticas. Então, poxa, eu não tenho uma hora comigo ou com a família. Eu vou ver o filme que eu tenho lá na lição do KM, vou sentar com a família ou com as pessoas que eu amo ou sozinha e vou assistir. Sim, legal. Então, conhecimento, integração e expansão. São as 3 palavras que eu associo ao KM. Você expandiu a roda da vida? Nossa, a sua sim. vida? Sim, bastante. Quem não tinha... para quem não tinha R$11, tinha 10 para fazer o método KM, né? Mas não tinha 11. Sim. Teve uma vez que eu falei pra Laiane, gente. Ela tava chegando. Eu falei, Laiane, vem fazer ela. Eu não tenho dinheiro. Eu falei, eu não vou te dar de graça. Quanto você consegue pagar? E ela aproveitou a oportunidade. Ela falou, R$10. Sim. Eu falei, R$10? É o que você consegue? Faz o Pix e vem. É isso Foi aí. assim. É. E sabe o que acontece? Por que eu fiz isso? Pelo dinheiro? Eu precisava de R$10? Não. Pela Laiane. Porque na mente dela, ela tinha R$10. Aquele R$10 para ela talvez representasse 10 mil naquele momento. Era o que ela tinha. Ela foi lá e semeou na própria vida. E a mente dela foi programada para entender o quê? Cara, eu acredito em mim mesmo, por isso eu vou semear. Eu, às vezes, estou aqui vendendo almoço para comer na janta, mas eu vou semear em mim mesmo R$10, porque eu sei que eu vou dar fruto. E ela deu muito fruto, continua dando muito fruto. Sim, e foi muito interessante que nessa época que eu estava fazendo KM, eu passei no doutorado e tudo mais, e aí eu falei, e agora? Eu gosto muito de estudar, é tudo caro. E aí eu falei, não, pera, é uma oportunidade. Aí eu pensei, aí eu lembro que foi o exercício. O que eu vou fazer, que era um dos exercícios, para conseguir uma bolsa ou pesquisar cursos gratuitos? O que eu vou fazer? Aí eu lembro que eu entrei num site de uma universidade, que era um MBA, e aí fucei no site, fucei. Quando eu vi lá, tinha uma letrinha pequena, um edital para bolsista. A hora que eu abri, aí os critérios estavam muito que eu estava vivendo, então... eu estava desempregada, não tinha renda, né? E aí eu falei, nossa, eu me enquadro. E aí eu me inscrevi, enviei todos os documentos direitinho. E aí eu recebi 100% de bolsa. 100% de bolsa. Exato. Todas as coisas cooperando pro bem. Sim. Eita. E foi através de um método, né? Também de uma das atividades. O que eu vou fazer? Então eu planejei, eu pesquisava coisas.
E aí eu concluí, finalizei em dezembro do ano passado. O curso, ele tem um valor de R$ 27 mil ao Uau. todo. E eu não paguei nada. Assim, Parabéns. 0. Eu recebi 100% de bolsa. Você não procrastinou e ganhou uma bolsa de 100%. Exato. Hoje, exatamente. E é muito interessante trazer na tona essa questão da procrastinação, que hoje eu entendo, assim, tanto a ansiedade quanto a procrastinação. Às vezes eu tô em alguns dias que eu sinto o meu emocional mais mexido e tal, mas aí eu já sei o que fazer para lidar com aquilo. Uhum. Não é que foi embora, que eu nunca mais senti. Isso. Eu sinto, porque eu convivo com isso hoje, mas eu aprendi a lidar. Uhum. Então, também a questão da procrastinação, a organização excessiva e tal. Eu falei, não, eu vou fazer, vai ter um dia da organização. Sim. E vai ser 2 horas. Boa. Não vai ser todo final de semana, né? Não, vai ser 2 horas, vai ser num café tal, que também aprendi no KM. Vai ser num cafeteria tal, e depois eu vou me dar uma recompensa. Boa. E isso para estudo, para tudo. Então, ela aprendeu a se recompensar em cada ganho, né? Celebre as pequenas conquistas. Isso é uma blindagem para sua mente e vai fazer com que o seu cérebro continue enxergando sentido nas coisas que você quer. A gente já está caminhando para o fim, Sim. mas eu tenho 2 perguntas aqui para fazer. A primeira é, qual foi o momento mais impactante do método KM e por quê para você? Foi logo no começo que teve a história da águia. Que história da águia? Conta pra gente. Contar? Pode. Não precisa dar muitos detalhes, né? Porque é longo, mas Exato. pode falar. Tinha uma história da águia, né? Que na verdade era um pássaro que se via como gaivota. Tinha essa metáfora. E aí a gente fez esse exercício, eu fiz esse exercício lá no KM. E foi a primeira vez, como eu estava passando por algumas questões pessoais, eu entendi que eu não era uma galinha, que eu não era um bicho gaivota, não menosprezando as gaivotas. Mas a ideia da história era que a gaivota, ela, na verdade, era uma águia que convivia com gaivotas e aí ela se machucava, ela tentava se adaptar àquela condição de gaivota, sendo que ela era uma águia. Então, ela passa por alguns tormentos e depois ela encontra outras águias e entende que ela não era uma gaivota, ela era uma águia. Então, tinha uma distorção de identidade. Então, aquele momento foi muito impactante para mim, porque eu falei, poxa, mas eu não sou gaivota, não sou uma galinha, né? Eu sou uma águia. Uau! E aí, foi muito marcante para mim. Aprendizado. Ali foi... Nossa, mas espera aí, tem que tomar cuidado. Ali mexeu na sua identidade, né? Tomar cuidado com o que eu vou ouvir. Com os rótulos. Não se pode ouvir todos os rótulos, apenas aqueles que realmente são verdadeiros. E ainda ponderar, né? Sim, é isso aí. Perdão. E o que você diria para as pessoas que você ama em relação ao método KM? Para as pessoas que eu amo? É. Olha, eu tenho vontade de que todas as pessoas que eu amo pudessem ter essa experiência. De poder viver isso, né? E também ter transformação na vida. Uhum. Mas eu acho que acho que é isso, né? Legal. Eu acho que eu falar... se você... Então você falaria pra ela assim, façam. Meu, o que você tá esperando pra fazer o negócio? Né? Legal. Não posterga mais, não. Legal. Para de procrastinar esse negócio, Exato, né? acho que é isso. Legal. Bom, gente, chegamos ao fim. Vai, caramba. Fala aí. Eu quero o episódio. É que tem tanta coisa pra contar. Ainda tenho que contar das minhas aventuras. Do mural, não contei. Tem do mural. Passou 1h04 voando. É rápido, né? Do mural vai ficar pra próxima. O tempo voa. Mas olha só, a gente falou com a Laiane Lara.
mestre em políticas públicas, especialista em gestão de projetos, hoje, voando. Trabalha numa empresa que ela colocou os valores dela, escreveu lá os valores dela, e, de repente, ela vai para uma empresa e vê na parede os valores que são alinhados, que são os valores que ela tinha escrito. Sim. Então, Laiane, obrigado. Eu que agradeço. Pela sua participação. Muito bom estar aqui com você. E muito prazeroso ver a mulher que você se tornou através das ferramentas. Eu não vou falar por conta mas através das ferramentas do Método KM. Muito bom. Isso é muito que você continue nessa jornada, porque é só o começo. Obrigado. Isso. Quer falar alguma coisa? Quer deixar um recado para as pessoas aí? Aí, pessoal, aproveita a oportunidade, parem de postergar. Brincadeira. Boa. Não, aproveitem a oportunidade de se amar, né? E de poder fazer isso por vocês, que é bem interessante. E o Ti é ótimo, as pessoas que vocês encontrarão lá no KM também são pessoas incríveis. Conforme vai trocando o grupo também, vai tendo uma conexão profunda, vale muito a pena. Obrigada, Legal. Ti. Obrigado. Você é 10. Show. O Ti é mais 10 e voa. Show, obrigado. Boa noite para você e até a próxima.